previamente em Caro Livros. E aí é uma Londres extremamente desigual e que está sendo gerida nessa realidade por um regime autoritário, um regime nazista autoritário. Só que desde o início, o objetivo do V não era meramente matar as pessoas e tomar o poder. Ele queria mais, ele queria que a população passasse a odiar o governo. E esse centro de readaptação era para onde eles levavam todas as minorias, onde levavam os negros, os homossexuais e os estrangeiros também. Fique agora com a parte 2. Oi, eu sou a Carol Jack. E eu sou a Carol Will. E você está no Caro Livros, o podcast que lê mundos a fundo. Aqui no nosso podcast, a gente não vai apenas resenhar livros, a gente vai ler a realidade com a ajuda deles. Outra cena que eu acho que é icônica, depois das mortes que o V provoca, é quando ele resolve sequestrar novamente a Ivy Raymond, porque a Ivy Raymond fica lá vivendo com ele um tempo, ajudando ele nos planos, mas depois ele resolve soltar ela de volta nas ruas, porque ele acha que ela não está preparada, que ela não está pronta para seguir com ele nos planos, e depois ele acaba raptando ela e fazendo ela acreditar que ela está presa. Ele faz toda uma simulação, usa bonecos, ela realmente acredita que ela está na cadeia, ele bate nela, ele faz ela ficar numa cela com ratos, e ele corta o cabelo dela, deixa ela careca. E aí ela realmente acredita que ela tá presa e que ela vai ser morta. E aí, durante as sessões de tortura lá dele, ele pergunta, ele diz que ele é um policial, que sabe que ela tinha conhecido o terrorista V e queria que ela confessasse, né, que ela desse informações sobre o V, onde que ele estava, onde ele podia ser achado, que ela teria participado das mortes e etc. E aí, no início, ela tá totalmente desolada, sofrendo muito, até que quando ela tá um dia lá na cela, ela encontra uma carta, né? Um papel higiênico com uma carta escrita. E essa carta é de uma mulher, é a Valerie. E a Valerie conta ali a história dela, dizendo que ela era uma mulher lésbica, que queria ser atriz, sonhava em ser atriz. E ela teve a primeira namorada dela ainda na escola de teatro. Na época, disseram pra ela que seria só uma fase e tal. E aí essa namorada dela da escola superou essa fase e, como ela diz, ela não superou. E aí depois ela conseguiu fazer a peça de teatro, pequenos filmes, e aí lá ela encontra a namorada com a qual ela passa 3 anos. E ela diz que ela chegou a mostrar outras namoradas para a família dela e que os pais dela ficaram desolados, mas ela diz que a integridade dela vinha em primeiro lugar, a felicidade dela. E aí ela vive com essa mulher, que também era atriz, ela conheceu fazendo um filme, e elas foram um casal muito feliz por 3 anos. Ela dizia que a namorada dela dava flores para ela durante o Dia dos Namorados e tal. E depois o que aconteceu foi que o regime totalitário assumiu o poder, e aí ele começou a perseguir as minorias, incluindo os homossexuais. E aí a primeira que foi levada foi a namorada dela, e a namorada dela, durante as sessões de tortura, acabou soltando o nome dela. Eles queriam nomes de outros homossexuais e ela acabou dizendo. Em consequência disso, a Valerie é presa. E a namorada dela não consegue conviver com a culpa e se mata, né, dentro da cadeia. E aí, uma das partes mais tocantes da carta da Valerie é que ela diz assim, que ela sabe que ela vai morrer logo e que ela não conhece a pessoa que tá lendo, que talvez ela nunca seja capaz de olhar nos olhos dessa pessoa, de dar um abraço, mas ela ama essa pessoa. Ela deseja que um dia o mundo possa voltar a ser flores, como o que ela viveu junto com a namorada dela. E é uma carta muito tocante, mas essas palavras, elas tocam a Ivy de uma maneira que faz com que ela encontre uma espécie de força e de coragem, né? E quando chega o momento do Vi, que ela não sabe que é o Vi, que tá passando por um torturador, dizer que ela vai ser fuzilada, ela diz assim, tudo bem, você pode me fuzilar. Aí ele diz assim, mas eu não vou te fuzilar se tu admitir que tu fez tal crime, e mesmo que ela não tenha cometido. Se você admitir assinar esse documento, eu te liberto. E ela diz, não, eu prefiro morrer fuzilada. E aí nessa hora ele diz assim, então agora você se libertou. Só que aí é a metáfora de que ela não teria se libertado só da prisão física. É a história de que ela teria se livrado da prisão mental. E aí ele diz pra ela, você nasceu numa prisão, você tem vivido dentro dessa prisão o tempo todo, a felicidade é uma das maiores prisões que existem, você acha que você tá feliz, enclausurado ali naquela situação, mas agora você se libertou e você perdeu totalmente o medo.
o medo de morrer. Nada mais pode te ameaçar. Pra mim, esse é um dos pontos altos do HQ, porque eu acho que é uma transição, uma transformação de pensamento que ocorre com essa personagem, e é impossível você não se envolver ali com aquela carta. Eu confesso que eu fiquei emocionada, eu quase ali rolou uma lágrima no meu rosto quando eu li aquela carta, vendo a vida da Valerie. Eu também fico sempre emocionada quando eu leio, mas é um pouco diferente do filme, né? De quando ele sequestra ela pra essa parte de simular uma tortura. Porque no filme a Ivy, ela trabalha, né? Ela consegue fugir, ela trabalha na TV, que seria a boca. E na HQ não, na HQ o V, quando ele percebe que ela não tá pronta, ele deixa ela na rua, aí depois ela tenta sobreviver e ela acaba com o Gordon. E aí, logo antes do V deixar ela na rua, ela fala que ela nunca iria concordar com assassinatos do plano dele. Então era pra ele não contar mais com ela pra isso. E aí depois, então, ele deixa ela na rua, ela vai viver com o Gordon, e acaba que o Gordon não aparece muito, mas eles vivem juntos, acabam vivendo um romance. Ele tem alguns problemas com outras pessoas, e ele acaba sendo morto. Né? Ele é gangster, não é isso? Eu entendi que ele era gangster. Eu também não entendi muito bem o que ele era. Que também é diferente do filme, né? No filme ele é apresentador. Ele é tipo um gangster, mas ele acaba sendo... Eu acho que ele era metido com coisa de droga, alguma coisa do tipo. Apesar de não ter ficado claro. Sim, ele vivia lá no submundo. Vida louca. Sim. E aí quando a Ivy se depara com essa situação e o Gordon tá lá morto na frente dela, e aí ela pensa nos pais dela que também morreram, e aí ela meio que fica um pouco perturbada e quer ir atrás do cara que matou o Gordon. E ela pega uma arma e ela tá decidida a matar o cara que matou o Gordon. Só que aí antes ela falou que ela nunca cometeria assassinatos, mas agora, por causa disso e todo o sofrimento dela, ela tá decidida a matar o cara. E nessa hora, antes dela matar, é que o V consegue sequestrar ela e levar ela pro esconderijo. E aí eu não sei vocês, mas pra mim essa parte significou que o V já via ela de uma forma diferente, já viu o que ela conseguiria fazer dependendo da situação, porque ele nunca deixou de observar ela. E sempre passa o vulto dele pelas cenas para dizer que ele está sempre observando ela. E aí tem uma parte também que não tem no filme, mas tem aqui na HQ, que só relendo de novo agora pra gente conversar, que eu percebi, que é ela perguntando se ele é o pai dela. E que aí isso fica muito forte aqui, pelo menos pra mim, porque tem todo esse cuidado e a gente não sabe se ele chegou nela no início, se ele escolheu ela ao acaso ou não. Pelo menos na HQ não fica claro pra mim. No filme parece que é muito ao acaso. Não foi ao acaso no HQ, porque nas sessões de tortura ele mostra vídeos dela mesma pra ela. E um dos vídeos que ele mostra é a noite que ela tá tentando se prostituir, que eles se conheceram. Ela tá tentando se prostituir, que ela fala lá com o policial, que ela não sabe o que é policial, e aí os policiais estão se juntando pra estuprar ela. A impressão que me dá quando ele passou esse vídeo pra ela é que ele já tava observando ela. Isso foi uma coisa que eu também fiquei meio que pensando, assim, que eu acho que não foi ao acaso que ele escolheu ela. Mas uma outra coisa é que eu acho que, mesmo se ele for o pai dela, isso é o que menos importa agora. Porque a partir do momento que ele nega que é pai dela, é como se ele estivesse dizendo assim pra ela: você não tá pronta porque você ainda é fraca. Você é fraca porque você ainda espera afeto. Te falta ódio. Te falta ódio. Você é fraca porque você ainda espera afeto desse mundo, dessa sociedade. Você ainda tem sonho de encontrar seu pai. Uma parte do que o V o tempo todo reitera é que para você sair da jaula que te aprisionaram, você precisa perder todas as esperanças. Porque a esperança é um combustível que te mantém no teu status quo. Porque você está sempre esperando que um dia vai melhorar, mesmo que esse dia nunca chegue. Quando você abandona todas as esperanças, é quando você enxerga a situação como ela realmente é e diz: se eu não fizer tal e tal coisa, o dia da melhora nunca vai chegar. Não importa o quanto eu tenho esperança. Então eu acho que ele só vê que ela tá pronta, como tu disse, no dia que ele vê que ela tá decidida a matar, porque ele viu que nesse momento ela tinha abandonado tudo em nome do que ela queria. Ela tinha passado por cima até do que ela considerava como errado para chegar no que ela queria. E aí eu acho que é o que chama a atenção do V, não como um herói, porque o V, ele não tem escrúpulo.
se tu for olhar bem, ele não tem nenhum escrúpulo. Pelo contrário, ele é daqueles que acha que você tem que fazer o que tem que ser feito para você chegar num final bom, numa conclusão boa. Bem maquiavélico, no sentido filosófico da palavra, os fins justificam os meios, né? Então, é por isso que eu não consigo ver o V como um personagem heróico. Eu sei que muita gente tem isso com ele, né? Vê ele como um verdadeiro herói. Pra mim, o V, ele é, antes de tudo, um ser humano. Só isso. Um ser humano que abandonou todas as esperanças que ele tinha dentro dele. E aí, essa falta de esperança deu pra ele uma capacidade mais neutra, mais branda de olhar pra realidade. Porque as paixões, elas tendem a mudar a maneira como a gente vê as coisas, né? Pelo menos eu penso assim. Quando você tá muito inflamado ali pelo ódio, ou pelo medo, ou pelo afeto, você não enxerga as coisas como elas realmente são. Você acaba vendo versões, né? Tons diferentes daquela realidade. E talvez a ausência de todas essas paixões, que é quando você perde tudo, você chega na beira da morte, você sente que não vale mais a pena nada, é que você consegue ver as coisas como elas são. E eu acho que é uma coisa muito complexa, e acho também que só quem já chegou nesse limiar de morrer, talvez consiga falar melhor sobre isso, porque eu nunca cheguei. O medo, ele é bem limitante. Quando eu vi essa cena do V, dele torturando ela, fazendo tudo aquilo, eu entendi o propósito dele, eu entendi que era necessário, mas eu fiquei com um ódio dele. Ai, ela também fica no HQ e no livro. Como é que você faz isso comigo, seu desgraçado? Porém, os melhores aprendizados que a gente tem na vida, eles advêm das nossas mais profundas dores, né? E o medo, ele é incapacitante, ele é limitante. Então, assim, você viver sempre algemado, a não querer que a sua realidade mude, ela acaba fazendo com que você, às vezes, aceite coisas que não deveria. Você se vê em situações que você não deveria estar, né? Então, assim, eu entendo muito, muito o que ele fez e é realmente muito importante. Não sei se seria possível de outra forma, né? Eu fico brava com ele, mas eu não tenho nenhuma sugestão ou outra maneira, porque realmente a gente só descobre a força que a gente tem quando a gente chega no nosso limite, né? Quando você pensa que não tem o amanhã. Quando você pensa que você não tem o amanhã, você já não se importa se as pessoas vão ter determinadas opiniões sobre você. Você nem se importa mais, na verdade, como você se vê. Você fica, assim, solto de todas essas amarras sociais e psicológicas, enfim. Então, eu entendo o que ele fez, mas, nossa, o ódio foi grande. A revolta foi grande. E no filme, eu acho que eu ficaria muito mais indignada do que a Natalie Portman, né? Que é a da personagem. Ela fica muito pistola com ele, mas eu acho que eu tinha atacado alguma coisa na cabeça dele, no mínimo. Assim, por alto, entendeu? Eu tinha agarrado alguma coisa e dado nele. Cadê o balde pra eu enfiar a tua cabeça lá? Tu enfiou a minha, agora eu enfio a tua. Só pra tu sentir, assim, um pouquinho. Só um pouquinho. Fala aí, Tami, sobre a viúva do Sr. Almond. Tu falou que tu tinha um comentário sobre ela. Então, a história da Rose Almond, ela passa em paralelo, né? Ela perde o Sr. Almond, ele é assassinado. Eu não lembro direito, mas qual é a situação em que ele é assassinado? O V foi matar a médica que trabalhava no campo de concentração, e aí o pessoal que é da orelha escuta o V com a médica no quarto, chama ele, o Almond, porque ele é o líder do departamento dos dedos, então ele é como se fosse polícia. Chega lá, ele tenta atirar no V, só que a arma dele não está carregada, então o V mete a facada nele e ele morre. Mas é válido dizer que o Almond, ele maltratava a esposa dele, né? Ele era um marido bastante abusivo, ele fazia violência doméstica com ela, chegando a ameaçar ela com a arma. Sim, exatamente. E aí, então, ele morre e aí ela se vê sem amparo nenhum, porque ela era dona de casa. E aí, então, ela não consegue nenhuma ajuda do governo, o que já é se esperar. E ela acaba indo deitar com os amigos desse Sr. Almond, os amigos dele lá da boca, que trabalhavam no rádio. E depois ela começa a trabalhar nos bordéis lá do submundo de Londres. O que acontece? Ela continua nessa vida, ela continua lá se humilhando para ganhar o dinheiro dela, até que uma hora ela também fica sem esperança nenhuma de melhorar esse cenário. Ela perde a esperança, perde o medo dela, e ela compra uma arma. E aí a gente não sabe para que ela quer essa arma.
ela diz que é para se proteger, mas aí ao mesmo tempo parece que ela quer se matar com a arma. Então a gente fica nesse o que vai acontecer. Mas ao mesmo tempo é uma história que a gente fica secundária e a gente não liga muito. E aí no final ela já tá tão perturbada com a situação dela, com o que aconteceu com a vida dela, e ela acha que isso tudo aconteceu por causa do governo em que ela vive, que a culpa é do sistema governamental dela, de tudo que fez a vida dela ficar desse jeito, porque ela já era casada no pré-guerra. E aí no pós-guerra a vida dela mudou completamente, e aí aconteceu que ela não tinha outra saída, então ela já estava sem esperança de que algo ia melhorar na vida dela. E aí ela pega a arma e no momento em que o líder, ele tá numa passeata, ela vai até o carro do líder e aí ela pensa com ela mesma, pô, não tem o que eu fazer, não vão me deixar escapar, eu já sei o que vai acontecer, mas aí ela vai e faz mesmo assim. E aí quando o líder abre a janela pra falar com ela dá um tiro e ela que acaba matando o líder do governo na HQ. E pra mim, eu associei muito também o que aconteceu com a Eve, mas de outra forma. Ela não foi torturada, mas ela passou por situações tão degradantes e que não tinha nenhuma perspectiva de melhora naquela vida dela, que ela resolveu pegar o resto das forças que ela tinha e avançar contra quem ela achava que era o culpado por isso. Não é da mesma forma que a Eve, mas eu achei bem semelhante, de alguém que também conseguiu, depois de passar por muito sofrimento, conseguiu ter forças para reagir de alguma forma. Então, eu acho que é uma personagem que ela, no meio da história, ela era secundária, mas ela foi muito importante no final. E que seguiu também uma mesma linha de desenvolvimento, quer dizer, não a mesma, mas semelhante, e é isso. E pra mim, deixa eu ver mais alguma coisa. E pra mim, é perfeita essa personagem, que apesar de ela ser secundária, ela mostra o produto social que o V espera que aconteça. Porque o seguinte, como eu falei lá no início, eu não acho que o V tenha escrúpulo. Tudo é uma questão de manipulação. Então, ele espera que isso aconteça. Todas as articulações que ele faz de explodir os prédios do governo, ele vai até a rádio e veicula um vídeo muito icônico também, ele força, né, o pessoal da rádio a colocar um vídeo dele falando como a raça humana não tinha cuidado do planeta, como os governos eles eram a pior gerência possível. Ele fala tudo como se ele fosse chefe de uma empresa, né? Vocês vão ser demitidos, a produtividade de vocês caiu, a gerência é uma droga, e aí ele bota lá a foto do Hitler, do Mussolini, de uma série de outros líderes. Ele, na verdade, o V, ele espera que com essas comoções, essas articulações políticas que ele fez, que chacoalharam a sociedade, ele esperava que todo mundo ficasse exatamente como ela ficou. Ele queria que as pessoas acordassem e ficassem tão degradadas do ponto de vista social e moral, que usando essas pessoas, usando o ódio e a inconformação dessas pessoas, que ele ia conseguir chegar no líder. É o que eu falei lá no início. Ele não precisaria matar o líder. Eu acho que isso fica muito claro desde o início do plano dele. Ele não ia apontar uma arma pro líder. Ele não ia matar esse líder fisicamente. Ele ia matar esse líder para a sociedade. Ele ia fazer um assassinato. Ele primeiro fez um assassinato social da liderança, mostrando que essa liderança não presta, essa liderança é a culpada por tudo que está passando, por tudo que está acontecendo na sua vida. Se você está passando fome, se você não tem onde morar. E aí ele esperava que esse produto social, criado pelo próprio líder, porque querendo ou não, é aquela história, né? O governo cria seus próprios demônios para combater, e esses demônios fazem parte da propaganda do governo. Se não tiver um demônio para ele combater e ele se posicionar como antagonista salvador da pátria, não tem como as pessoas comprarem essa história. Mas a partir do momento que esse demônio que é alimentado, ele toma o protagonismo da história, as coisas mudam. E é exatamente isso que acontece com a viúva do Almond. Uma outra coisa que eu acho que foi muito boa na sua fala é quando tu fala o seguinte, assim, que ela era casada no pré-guerra e a vida dela mudou totalmente no pós-guerra. E aí eu acho que já levanta uma outra questão, que é a questão da subjugação e da sexualização feminina. Porque enquanto ela era uma mulher casada, ela era blindada pela presença do marido dela. Então as pessoas não faziam mal para ela porque ela tinha um marido. A partir do momento que ela se tornou viúva, ela praticamente era um alvo andando. Todos os amigos do falecido marido dela tentam dormir com ela por dinheiro, porque sabem que ela não trabalhava, que ela não tinha como se sustentar, ela era uma dona de casa.
E aí, isso mostra, aquilo também retoma a tua fala de quando tu diz que a mulher ela é desumanizada e o corpo dela também é. Porque ela passa por todas essas mazelas que culminam na insatisfação dela com o governo, porque ela era mulher, não tinha outro propósito. Porque nem de minoria ela era. Ela era uma mulher branca, era uma mulher hétero e era uma mulher que tinha uma vida até estável. Mas a partir do momento que o homem sai do lado dela, ela deixa de ter valor como pessoa para a sociedade. E passa a ser um mero pedaço de carne que podia ser aproveitado por outros homens. Então eu acho que esse personagem levanta várias discussões. Tanto o papel da mulher na sociedade, que é exclusivamente sexualizado, não existe outro papel para ela, ou ela é esposa, ou ela é p***, vamos botar assim, ou ela vai ser santa, ou ela vai ser o demônio. E a outra questão que ela levanta é de que ela é o retrato, eu acho, social, que foi não criado, mas desnudado pelas ações do V. Porque todas essas pessoas que estavam na miséria já existiam. O que o V fez foi televisionar, expor ela na internet. Então, pra mim, assim, ela também, apesar de não ser, como tu falou, um personagem principal, ela é essencial, ela complementa muito bem a ideia da trama principal, que é justamente tentar entender a cabeça do V, né? Já que na nossa discussão passada a gente falou sobre aquela questão de saber se a pessoa é ou não capaz, se faria ou nunca faria determinada coisa. E aí a Tami falou sobre a Ivy, que ela falou que não queria participar dos planos do V, porque ela não seria capaz de matar, mas quando ela sofre, ela passa por um sofrimento muito grande, ela sente esse impulso e ela vai atrás decidida, né? Então, realmente, a gente não tem como separar todo mundo em caixinha e dizer esse é bom, esse é ruim. E a gente não pode dizer que nunca fará nada, porque as circunstâncias acontecem e a gente é impactado e nem sempre a gente está preparado para receber aquilo e as nossas reações elas são imprevisíveis, né? A gente não sabe o que vai sair dali. Então, a gente tem que ficar sempre se automonitorando para saber até que ponto a gente consegue ir ou não, ou deve ir ou não. Mas o emocional, ele conta muito e às vezes ele passa por cima do nosso racional mesmo, quando a gente vê, já foi. É por isso que quando tem aquelas pessoas que dizem assim, se eu fosse pobre, morasse na favela, fosse comunidade, eu não seria bandido. Eu não seria. Eu ia estudar, eu ia me esforçar, ia ser alguém na vida pra sair daquela vida. Só que a pessoa que diz isso, ela não é da favela. Ela não veio naquele meio. Então eu acho que entra muito nisso que tu tá falando, porque você só vai saber onde o calo aperta quando você calça o sapato. Então é muito fácil você de fora achar que as circunstâncias nunca te levariam a fazer uma coisa. Apenas na verdade é que você não sabe. Você não tá lá, você não tá na pele da pessoa. Isso tá atrelado àquilo que a gente fala, já é bem debatido aí no discurso da internet, sobre empatia. Empatia não é só você dizer, que linda a tua causa, palminha pra tua causa, parabéns, acho que é maravilhoso. Na verdade, empatia é não necessariamente você bater palma pra causa de alguém, mas você ter a capacidade de se pôr no lugar dela e entender por que aquela causa existe. Por mais que você não concorde com ela, entendeu? Então eu acho que é bem por aí mesmo. A fala da Will me lembrou um pouco o Joker, o filme, em que o Arthur passa por muitas coisas e que depois ele fica completamente perturbado, que é baseado na HQ da Piada Mortal, que coincidentemente foi escrita pelo Alan Moore também. Será que é coincidência? Olha, eu acho que não. E aí, que é uma HQ maravilhosa também, que ele mostra como pessoas normais, dependendo da situação, podem se tornar pessoas perigosas a partir das coisas que elas sofrem na vida delas. Que é uma coisa também que eles pegaram no Batman, Cavaleiro das Trevas, eu acho, que é o filme com Heath Ledger. Ainda, esse filme é tão incrível porque ele conseguiu pegar uma parte desse HQ, uma parte da base da ideia desse HQ, que era justamente essa, que no filme ele transforma o Harvey Dent no Duas Caras, porque ele pega alguém que era o promotor da cidade, que era alguém super estimado, alguém com muitos princípios, e ele mostra, a partir daquilo, que essa pessoa, dependendo do que ela passe, ela pode se tornar qualquer coisa, dependendo da situação. Na HQ, na Piada Mortal, ele pega o Gordon e o comissário Gordon, e ele faz com que ele passe por uma série de traumas para tentar também fazer isso com ele, para pegar uma pessoa que é dita de princípios, com uma, vamos dizer assim, uma integridade intacta,
e fazer passar por várias situações para culminar em alguma outra coisa totalmente diferente. Só que na HQ ele não consegue, porque o Batman chega a tempo. Mas no Cavaleiro das Trevas ele consegue fazer isso com o Harvey Dent. E é exatamente isso que a Will falou, e talvez também se assemelhe um pouco, né, o que a gente vê no V de Vingança. Talvez não com o mesmo propósito, né? Não é com esse mesmo propósito político de levantar a voz, de tomar atitude, mas na parte de que o que tu passa vai te mudar e vai trazer consequências para o que tu acha de ti mesmo, para como tu encara a tua vida, para como tu encara a sociedade. E que no fundo eu acho que a mensagem é que não existe bem e mal separado em pessoas. Todo mundo é bem e mal ao mesmo tempo. E o que vai determinar que uma coisa vai falar outra são as circunstâncias. Então é por isso que a gente tem que ter a capacidade de se botar no lugar do outro. Porque a situação social de um não é a mesma que a minha. Então a pessoa que eu sou hoje não é porque eu nasci assim. É porque eu tive instituições sociais que me ajudaram a me formar dessa maneira. E que outras pessoas talvez não tenham acesso. E seguiram rumos diferentes na minha vida. Eu acho que a grande questão da lição do Joker, eu acho que são duas, do filme que eu assisti, né, que eu achei muito bom. A primeira é que, no fundo, todo mundo é Joker, porque ninguém é normal. Todo mundo, em algum momento, vai ser traumatizado e ferido pela sociedade. E a gente vai transformar essas feridas em alguma coisa. A gente vai transformar ela em violência, a gente vai transformar em preconceito. E a outra coisa é que eu acho que o filme do Joker mostra é que a sociedade, ela cria o problema, mas ela não combate o problema, ela combate o sintoma e diz que o problema não é causado por ela. Eu não sei se vocês me entenderam. Tipo assim, a sociedade cria os jokers, que são as pessoas violentas, as pessoas indignadas, as pessoas que são maltratadas, que sofrem bullying, etc. A sociedade cria essas pessoas porque ela tem uma série de normas que ninguém nunca alcança. E aí ela cria o Joker, e ele é o problema. Só que em vez de ela tratar o problema, que seria reeducar as pessoas, para que as pessoas tenham mais empatia, para que as pessoas não fiquem classificando umas às outras pela cor da pele, para que as pessoas parem de julgar umas às outras pelo tipo de corpo, pelo gênero. Não, ela vai lá e faz o quê? Bota mais polícia na rua para matar os bandidos. Ela trata o sintoma. O sintoma é a violência, o sintoma é o assalto, o sintoma é o preconceito, o sintoma é o xingamento. Ela trata o sintoma através de violência, mas ela nunca trata o problema, porque o problema é ela mesma que cria. E aí é o que eu falei, que eu penso anteriormente. Eu acho que a sociedade precisa ter o Joker para que ela sempre se apresente como a antagonista a esse Joker. Eu sou aquela que carrega a espada da justiça e do bem, dos princípios morais, e eu estou aqui para combater esses problemas. Só que ela não mostra a parte de que esse problema foi criado por ela mesma, entendeu? E eu acho que funciona muito bem com essa questão da cortina de fumaça, porque as pessoas ficam tão cegas olhando os jokers que existem e dizendo, nossa, eu nunca... Olha só essa escória, esse lixo, olha como eu sou melhor. Olha como eu nunca vou ser assim, eu jamais seria assim. Sem saber que elas, além de fazerem parte do problema, ou seja, elas ajudam esses jokers a existirem pela própria desigualdade, elas estão desviando a atenção delas do problema real e que elas também são afetadas por esse problema, mas ninguém está interessado em resolver. Eu não sei se eu consegui organizar meu pensamento. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Não, foi muito ruim. Sim, consegui. Dá para entender. O famigerado livre-arbítrio, ele só é até a página 2. Porque tudo, o ambiente em que você cresce, as pessoas com quem você tem contato, a sociedade, o que a sociedade te impõe, ela vai refletir em você. E aí a gente também puxa o outro gancho, se eu não me engano, é do filósofo Thomas Moros, né? Que ele fala isso, que a sociedade, ela cria bandido para depois punir os bandidos, e aí parece que ela está se sobressaindo de alguma forma, né? Tipo assim, criou o problema e resolve, entre aspas, o problema, quando na verdade o problema nem existiria se a gente tivesse, de fato, uma justiça social para todo mundo. O naturalismo na literatura, ele fala exatamente isso, que o homem ele é resultado do meio dele. Então, tudo que o ser humano vai depender não apenas dele, mas de tudo que está em volta. Então, o local onde você cresceu, as situações a que você foi exposto, o como que a sociedade te trata, tudo isso. Lá na obra O Cortiço, do Aloysio de Azevedo,
A gente vê muito, muito essa questão. E se criticou por muito tempo esse pensamento, porque as pessoas entendem que a gente está passando a mão na cabeça das pessoas, né? Tipo, ele não é culpado daquilo que ele fez, é a situação que ele tá, mas não é bem assim. A gente tem que entender que as duas coisas, uma se completa a outra. E aí o Thomas Moros diz que a sociedade, ela cria os bandidos e depois vai punir. Tami, fala aí de novo a tua frase para eu complementar. Para Sempre Cinderela, a Drew Barrymore fala pro príncipe como você pode punir uma coisa que a própria sociedade criou, ou você vai negar que a sociedade ela mesma cria os criminosos para depois puni-los. É algo desse tipo. E aí ele fica com a maior cara de tacho e fica pensando, caramba, é verdade. Tanto é que ele manda soltar os presos, né? Sim, esse filme é icônico, gente. Icônico. Tem que assistir esse Ele é maravilhoso. Ele é tão antigo que tem a Drew Barrymore. Tem a Drew Barrymore, tá legal. Concordo, eu também acho. Tem a Drew Barrymore, eu tô assistindo. Mesmo que seja com a Dan Sandler. É isso aí. Tô assistindo. Qual é? A Dan Sandler é legal. Eu também acho. Dupla. Eu amo aquela dupla, eles são maravilhosos. Eles são maravilhosos juntos. Não, juntos eles são maravilhosos. Só o Adam Sandler não é maravilhoso, mas ele com ela, tem qualquer um com a Drew Barrymore fica maravilhoso. Realmente. Mas dá pra acertar todas também, né? A gente tá falando do Adam Sandler. Então bora ir pro grande finale de V de Vingança. Quer fazer as honras, Tami? Nosso convidado tem que falar mais. Conta aí pra gente como é que termina o grande plano do V. O grande finale? Bem, e aí tem depois que o Almond morre, e aí o dedo fica sem o líder, e aí quem assume é o Creed, que é um outro cara que ele percebe que o líder ele tá com um certo problema, porque na história o líder ele é meio que apaixonado pelo destino. Eu acho que deixa bem claro, eu acho que é bem direta quando ela diz que ele é apaixonado pelas máquinas, que as máquinas elas já são um conjunto, elas já abarcam um conjunto tão grande de funções que para ele aquilo ali tem vida e ele é dependente daquilo. Ele ama essas máquinas que eles que chamam de destino, que é o que tudo vê, que tudo ouve e que faz com que ele consiga controlar a sociedade em que ele vive. E aí as pessoas começam a perceber como ele tá um pouco desorientado em função disso. E aí o Creed, ele tá planejando tomar o poder. E aí como as revoltas, elas vão aumentando após algumas explosões nas casas do parlamento, né? E alguns edifícios históricos que representam o poder lá em Londres, após algumas explosões, e o governo não consegue justificar. Então isso significa que é uma perda de controle do governo. E aí logo após isso, no final, o V ele faz com que os prédios em que estão o ouvido e os olhos se explodam. Então quer dizer que aquela sociedade que vivia sendo monitorada, vivia sendo vista e ouvida, não está mais sendo vista e ouvida, e ele dá mais ou menos um prazo de 3 dias para que o governo consiga restabelecer isso de novo. Então ele assume o controle da voz, né, do rádio, e ele fala, vocês têm 3 dias para ficar sem serem ouvidos e sem serem vistos. Então quer dizer que as pessoas podem fazer o que quiserem. E é claro que nessa situação o caos se estabelece, e também o V justifica isso, porque ele fala que a ordem, ela não é uma ordem verdadeira, porque está tudo sendo coberto por uma camada de gelo, e temos lugares em que a camada é mais fina. É exatamente isso que você falou, Tami. E aí, nessa trama de que ele incapacita os ouvidos e os olhos e deixa as pessoas livres sem serem monitoradas por aqueles 3 dias, ele fala assim pra Eve: o governo não escuta as vozes das pessoas há muito tempo. E ele se esqueceu disso. Ele se esqueceu que a voz das pessoas são mais altas do que eles pensam. E pra mim essa é uma frase que reflete muito isso, porque o que ele deu foi uma colher de chá de liberdade naquele momento, que era um momento crítico, para que as pessoas experimentassem a liberdade, se lembrassem como é estar livre de serem monitoradas, ouvidas e vistas o tempo todo pelo governo, e vissem que aquilo ali era um absurdo. Foi uma manobra para elas saírem meio que daquele status quo que elas estavam, na condição de rebanho ou de gado, que elas estavam meio que ali encarceradas e monitoradas. Uma outra coisa que acontece, né, como tu falou, que é quando ele coloca aquele vídeo na rádio para as pessoas e todo mundo escuta, é que
antes dele colocar esse vídeo, ele já tinha matado a voz do Destino, e aí o governo, para acobertar, tinha colocado uma outra pessoa para fazer a voz do Destino, no lugar do Protero. E aí as pessoas, elas perceberam essa diferença no tom da voz do radialista, porque até então as pessoas acreditavam piamente que a máquina falava. As pessoas achavam que o computador falava com elas através do rádio. E aí, quando eles perceberam essa mudança de voz, eles perceberam que tudo não passava de uma fachada do governo, para fazer com que eles acreditassem que aquele computador estava diretamente se importando com cada cidadão que estava escutando aquele programa. E aí, volta para aquela frase que tu já falou, que é a do gelo mais fino. O gelo estava mais fino justamente nesses canais de comunicação que o governo tinha com a população, porque eram canais que não tinham como objetivo comunicar. Eram canais que tinham como objetivo doutrinar. E aí, a partir do momento que você corta essa comunicação, você corta o controle mental que o governo tem em cima com as pessoas, você consegue abrir buracos nessa camada de gelo que estava cobertando, né, as ideias das pessoas. Elas passam de pensar em prol do governo e passam a pensar por si só. E aí tem aquela cena que eu achei muito legal, que é a cena da garotinha, que é uma criança, que ela tá com uma latinha de tinta para pichar. E aí, a primeira reação dela quando ela vê uma câmera é se esconder, né? Ela se esconde e aí ela lembra que a câmera tá desligada. Aí ela começa a falar merda de governo, merda de pai, de professora. Ela começa a falar merda como ela quer e aí ela picha a merda no chão e picha V na parede e sai correndo. Porque aí, tipo, pra mim foi aquele momento, assim, de liberdade, que você sabe que você pode fazer o que você quiser. E, inclusive, o próprio V diz que ali, aquele momento, é a terra do faz o que quiser. Ele fala que a partir daquele momento a terra do Londres tinha virado a terra de um dos livros que ele estava lendo para Eve, que era a terra do faz o que quiser. Então, para mim, esse momento é como eu falei, para mim é todas aquelas manobras de articulações que o V faz para fazer com que as pessoas se relembrem que o governo não existe sem elas, entendeu? E que elas experimentem o pior que esse governo tem para oferecer, para que no final elas possam se revoltar, entendeu? Eu acho que é por aí. Todos esses movimentos que ele faz ao longo do HQ, praticamente. E aí no final... as pessoas fazem bem de lembrar a diferença entre doutrinação e comunicação. Porque parece que as ideias aqui estão muito confundidas. Pensam que comunicação e criticidade é doutrinação e doutrinação tá de boas. Enfim. Doutrinação comunista nas escolas. E aí, no final acontece, o V consegue. Qual é a conclusão? O V consegue o plano dele, Tami? Ou ele não consegue? Sim, exatamente. E aí começam os protestos, logo após que ele corta, né, os meios de comunicação. E aí eu acho que nessa parte ele mostra como a ordem nesse sistema, ela é frágil. Porque ela não é uma ordem de verdade. Ela não é uma ordem que as pessoas estabeleceram, mas é uma ordem forçada. É uma ordem que foi... não obrigatória a palavra, mas é uma ordem que ela foi forçada. Então, quando as pessoas tiveram o mínimo de liberdade, elas saíram, se rebelaram e começaram a fazer o que elas queriam fazer. Até que o governo não sabia como agir, e decidiu reprimir esses protestos. E como acabou morrendo gente por muito pouco, as pessoas se revoltaram ainda mais do que estava acontecendo, porque esses protestos já vinham sendo feitos já, desde um pouco antes, porque a situação já não estava muito boa, a situação das pessoas já não era muito confortável, muita pobreza, as pessoas não tinham como arranjar empregos. E aí, no final, o V, ele planeja explodir mais um lugar, que é quando ele mostra o trem que ele tem numa estação abandonada. Aí ele mostra o esconderijo inteiro para Eve, e ele fala como se a Eve fosse herdar tudo aquilo que ele tem. E ele mostra para ela como funciona esse significado de tudo aquilo que ele tinha, das salas, dos livros, dos discos. Só que ele sempre fala em metáfora e citações, e aí ela ainda fica um pouco sem saber o que aquilo significa. Então, o que acontece? Aí, o cara que quer tomar o poder, o Creed, ele acaba sendo morto, e então não tem ninguém para assumir mais o poder naquela situação. E aí, o V, ele vai explodir finalmente a cabeça, que é onde está onde estão todas as máquinas que compõem o destino. E explodindo a cabeça, ele vai estar meio que libertando
de uma vez por todas a população daquele sistema. Então ele consegue, o Finch acaba achando ele, acaba atirando nele, e ele sabe que ele vai morrer. Então ele pede o funeral viking pra Eve, e a Eve bota ele dentro do trem e vai rumo da rua onde fica o prédio da cabeça, que é onde ele vai ser explodido. Só que antes dele ser colocado no trem, ele tá lá morto, e aí ele fica, será que eu tiro a máscara? Será que eu não tiro a máscara? O que vai significar? Se ele for uma pessoa conhecida, ele vai ser julgado por ele não ter feito bastante. Mas se ele for alguém comum, a ideia dele não toque tantas pessoas, porque ele vai ser só uma pessoa comum. Ela decide não tirar a máscara dele. Ela decide deixar só mesmo a ideia que era o V. O que ele significava, o que ele acreditava. Que era toda a ideia de botar a integridade à frente e lutar pela liberdade, lutar pela anarquia. Exatamente. E então ela veste as roupas do V, que todo mundo achava que estava morto, e falam para a população que ele está morto, mas aí ela se veste e representa ele no momento em que o prédio da cabeça é explodido. Com uma gravação para não parecer uma voz feminina, pelo menos o que deu a entender foi isso. Sim, foi isso. E que aí ela começa a população que a partir de hoje é a população que vai escolher o destino dela. Será que eles vão deixar que isso aconteça de novo? Que esses líderes tomem o poder? Que estabeleçam essa ordem com violência só pela necessidade de ter uma ordem? Ou eles mesmos vão se organizar para conseguir chegar a um consenso e um sistema político que dê certo para todo mundo? Eu acho que é importante a gente ressaltar, só um instantinho, é quando o B tá explicando para ela sobre o que estava acontecendo, né? Ela pergunta para ele se logo um pouco antes dele resolver explodir o prédio da cabeça, ela fala assim, vendo as pessoas na rua e aquela porrada comendo solta, ela fala assim, nossa, isso daí é a anarquia. Aí ele fala, não, daí não é a anarquia, porque a anarquia não é a ausência de ordem, a anarquia é a ausência de governo. A ordem na anarquia é uma ordem voluntária. O que você está vendo aí é o caos, que é o passo que antecede o estabelecimento da ordem, digamos assim. Então, nesse momento, eu acho que é muito legal, porque mexe com o estereótipo que se tem do anarquista, quando ele faz isso, quando ele fala isso para ela. Porque a minha mãe, por exemplo, que não estudou muita história e tal, quando ela vê protesto na rua, que tem gente brigando, ela diz assim, olha aí esses anarquistas, ela fala assim, e eu acho que muita gente tem essa ideia de que o anarquista é aquela pessoa que ela quer o caos, que ela quer que todo mundo viva se quebrando na rua, que todo mundo, né, se violente, que não exista nada, mas na verdade o anarquismo não é isso, né? O próprio V mostra, o anarquismo seria a gente não precisar de ter líderes políticos para que a gente pudesse se organizar, que a própria sociedade sozinha conseguisse estabelecer uma ordem, sem colocar poder na mão de A ou B, porque a gente sabe que uma pessoa, independentemente do viés ideológico que ela carrega, quando você concentra poder na mão de alguém, você abre precedente para abusos sociais, para o abuso de poder de modo geral. Então a anarquia seria isso, ela viria ter uma contraproposta aos sistemas de governo em que a gente elege representantes, mas que esses representantes que esquecem que estão nos representando e passam a representar somente a si próprios. Então, para mim, assim, esse momento em que ele define o que é anarquia para ela e ele diferencia a anarquia do caos, mostra que ele acha que o caos antecede a anarquia. E aí, quando ele decide morrer, como tu fala, que ele diz assim, eu vou morrer mesmo, eu acho que não é só eu vou morrer mesmo. Eu acho que o V, como eu disse lá no início, ele pensava que ele tinha que morrer, porque ele era do anarquismo destrutivo e ele não serviria para construir nada novo. Então ele fala, a gente tem que dar tchau para aquela fase destrutiva do anarquismo para a gente poder ter um novo amanhã. E quem fez parte da destruição não vai conseguir fazer parte da construção. E aí eu acho que ele pensava, como eu falei, ele no meio da história, em momento nenhum eu acho que o V ele é egocêntrico, no sentido que ele se pinta como protagonista, apesar de ser ele que pensou em tudo, ser ele que vai lá e, enfim, bota a mão na massa e move todas as peças do tabuleiro, ele não se acha o protagonista, ele acha que ele é só uma das peças que vão ser dispensadas para alcançar o checkmate, digamos assim, e que a partir daquele momento quem tinha que assumir mesmo era a sociedade.
Então eu acho que dá para dividir, agora que a gente está finalizando a história, o plano do V em duas partes principais. Eu acho que tem, em três partes principais. Eu acho que tem a fase da vingança, que é aquela fase que ele vai atrás de todo mundo que participou dos campos de concentração. Aquela etapa era puramente, não puramente, mas ela estava mais enviesada por uma vingança, sim. Ele queria fazer aquelas pessoas passarem por tudo que ele passou no campo de concentração. A segunda fase é a fase de despertar a população, que eu acho que é a fase em que ele explode os prédios, explode a Estátua da Justiça, ele invade a rádio, coloca aquele vídeo para rolar, corta os olhos, corta as orelhas do governo, tudo isso para fazer a população acordar e se movimentar, sair daquele status quo. E a fase final, que culmina na conclusão do plano dele, que é a fase de destruição do regime, propriamente dito. E aí a última fase seria a fase de construção, não é uma fase contemplada no plano do V, é uma fase que ele deixa para o futuro e para as pessoas que sobreviveram a toda a turbulência. E assim termina, né, o nosso V de vingança. E aí ainda tem a parte que eu acho que é muito legal e que não puseram no filme, mas eu acho que era essencial. É a parte que a Ivy se veste de V e ela recebe outra pessoa no esconderijo, sabe? Sim. Como se o processo fosse continuar, mas agora a Ivy que vai continuar. E agora o dever dela vai ser conseguir construir alguma coisa. Eu achei incrível porque aí realmente a ideia, ela permaneceu, né? Com a frase icônica que o Will falou. A ideia vai permanecer e ela vai continuar, ela vai ser o próximo V e quem sabe quantos Vs não terão nas próximas gerações. E aí, em papéis diferentes, né? Se esse primeiro V foi um personagem que atuou na parte da destruição do anarquismo, agora a gente vai ter um outro objetivo para o V. E aí isso vai se desenvolvendo e quem sabe quantos ainda vão ter. E o V é um símbolo. Eu acho que antes de mais nada, ele é a ideia, como falou. Ele é o símbolo do quê? De nunca esquecer para não repetir o erro e talvez o símbolo de nunca se acomodar. Da gente sempre lutar pelo que a gente acha que é certo e da gente ter coragem de começar essa luta, porque o primeiro passo é o mais difícil. Eu acho que essa é a mensagem do V de Vingança. Linda, maravilhosa essa obra. Emocionante. Né? É demais. A gente vai para um momento em que a gente vai ter que bater o martelinho aqui, todas nós. E eu, como tô sendo anfitriã deste momento agora, porque depois vai vir o meu gamezinho que eu preparei, eu vou começar com vocês. Convidados na frente, né, Will? Como sempre. Tami, é vingança ou é justiça o que o V fez? É justiça. Eu acho que é justiça porque eu acho que tem que considerar o cenário em que a história se passa. Primeiro, eu acho que na história deixa bem claro em como a justiça ela vai se moldar a quem está no poder. Que o Conselho de Justiça vai mudar conforme quem está exercendo o poder de dizer o que é justiça ou não. A justiça vai estar nas mãos de quem? Mas aí no nosso cenário, vamos dizer, a gente que não concorda com um sistema totalitário desse, a gente que consegue entender todas as privações e todos os direitos que estão sendo perdidos num sistema desse, eu acho que a gente concorda que é a justiça que ele está fazendo, porque ele está querendo que haja uma sociedade mais igualitária. Mas entende? Isso na nossa concepção. Mas aí na concepção lá da sociedade, lá de Londres, dentro da HQ, não, isso não é justiça. Porque quem define o que é justiça é o governo. Mas aí então, pra ti é justiça. Sim, eu acho que pra mim, que vivo numa sociedade democrática, entre aspas, né? E que consigo reconhecer quando há ou não a falta de direitos, eu acho que o caminho do V é a justiça. Agora é a vez da Will. E aí, Will, é justiça ou é vingança? Ai, gente, olha, é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que é justiça, por causa do sistema opressor que aquela sociedade ela está vivenciando. Quando a gente tem um sistema opressor e a gente tem resistência a esse sistema, essa resistência ela será justiça, porque a opressão ela não tem como ser justa.
ela, sabe, desequilibra essa balança. As pessoas, elas não são vistas da mesma forma, elas não são tratadas da mesma forma, elas não são consideradas em todos os âmbitos da mesma forma. Então, o fato do V ele ter começado com o que pessoal, perseguindo pessoas que tinham feito mal para ele, não, digamos assim, não descaracteriza que ele não parou aí, né? Ele poderia ter se vingado, matado as pessoas que tinham feito mal para ele e pronto. Aí sim, eu acredito que seria pura e simplesmente vingança. Porém, ele foi além. Ele foi atrás de destruir um sistema opressor, de dar liberdade de novo para as pessoas. Então, na minha concepção, lutar contra o sistema opressor é exercer justiça. Por isso eu fico a favor da justiça nesse caso. Agora alguém tem que perguntar para mim. Vai, Jack. Coloca todo mundo na berlinda, agora é tua vez. E aí? É justiça ou é vingança? A Tami não sabe, mas até agora todas as análises que a gente fez eu digo que é vingança. Todas eu sempre digo que é vingança. E eu já expliquei isso nos capítulos anteriores, mas eu vou explicar de novo. É porque do meu ponto de vista, a justiça e a vingança, elas são a mesma coisa. A linha teórica que divide a justiça e a vingança, ela não existe para mim do ponto de vista pragmático. Porque vingança é quando você emprega alguma punição por interesse próprio, e justiça é quando você emprega punições por interesse do coletivo, em teoria. Só que a gente sabe que, de maneira prática, a justiça ela não vai atender o coletivo de maneira igual. Ela vai atender a interesses de uma minoria que está ali no poder. A justiça ela não é exercida de maneira igualitária. Então, para mim, do ponto de vista material e pragmático, a divisão entre uma coisa e outra não existe, apesar de que, do ponto de vista teórico, ela exista. Mas é chegado o dia em que eu vou dizer que é justiça, e que para mim não tem nenhum pingo de vingança. Para mim não devia ser V de vendetta, ou V de vingança, é J de justiça mesmo, porque, para mim, o que o V fez... mas ele matou as pessoas que estavam lá no campo de concentração, que fizeram mal para ele. Sim, ele fez isso. Mas é o que eu falei lá no iniciozinho, ou no meio, não sei. Que eu falei que, tipo assim, o V abandonou todas as esperanças dele. E nesse momento de abandono de todas as esperanças e de todas as paixões, ele se tornou uma pessoa extremamente pragmática, extremamente racional. Ele vê o sistema como ele é e olha qual é a solução que ele tem que dar para aquele sistema opressor. É isso. Não existe esse viés pessoal na luta dele. A luta dele é pelo coletivo mesmo. E quando ele matou as pessoas do campo de concentração, ele não estava se vingando. Ele estava mandando mensagens para o governo, porque todas as pessoas que ele matou não eram só pessoas que trabalharam no campo de concentração, eram pessoas que estavam diretamente ligadas a setores importantes do governo. Então, tipo, o primeiro cara que ele matou era o cara que fazia a voz do destino, que era o principal comunicador do governo. Ele matou outros peixes pequenos ali, peixes pequenos entre aspas, que não tinham tanta expressividade e trabalharam no campo de concentração, ele matou. Mas ele matou, e eu vejo ele ter matado todo mundo do campo de concentração como uma pista, e uma pista que ele pôs de maneira proposital. Porque quando os investigadores vão lá para tentar desvendar quem é o V, eles chegam nessa conclusão, que ele estava caçando as pessoas do campo de concentração. Mas ele não estava caçando as pessoas do campo de concentração para vingar a sua história pessoal. Ele queria dizer para o governo: eu sou um símbolo de uma sociedade que está sendo oprimida, e eu existo e eu vou te derrubar. Para mim era isso que ele fez, porque se o V não quisesse ser pego, ele não teria sido, mas ele deixou pistas de maneira propositada ali ao longo da trilha. Ele marcou a trilha com pão para o governo chegar até nele, porque ele queria que a ideia se espalhasse até para o próprio governo. Então o que ele fez, para mim, não tem um pingo de vingança. Pela primeira vez é chegado o dia que eu vou dizer isso. Para mim é uma pessoa que fez justiça com J maiúsculo, entendeu? E que para mim, assim, eu passo esse pano. O que ele fez foi coisas erradas. Foi. Ele passou por cima de muita coisa. Mas eu acho que de tempos em tempos a gente precisa de gente que esteja disposta a abrir mão da própria individualidade e dos próprios princípios para poder fazer um bem maior acontecer. Eu não acho, eu vou deixar bem claro, que violência justifique qualquer coisa. Eu não sou a favor do uso de violência para combate do que a gente acha errado. Eu não sou a favor disso. Mas eu acho que em situações extremas, a gente não pode simplesmente querer mudar o mundo com nota de repúdio e boas intenções. Eu acho que chega um momento em que você tem que tirar o traseiro da cadeira. Então, eu acho que foi justiça.
O Karnal, ele fala uma coisa parecida contigo, Jack. Ele fala que a violência, né, ela é um instrumento político. E aí ele até cita a Revolução Francesa, quando se decapitou lá os nobres, reis, enfim, né, durante a Revolução Francesa. A intenção não era pura e simplesmente se vingar naquela situação. Aquilo estava sendo um instrumento político para mostrar que aquelas atitudes, que aquele tipo de sistema, ele não era mais viável e não seria mais aceito. Era essa a intenção naquela situação, né? Então, só reiterando aí o que tu tá falando, o Karnal já falou também. Olha aí. Agora a gente vai pro nosso quadro. Eu chamei esse quadro de E Se Fosse Você? E se fosse você? Qual é a proposta desse jogo que eu pensei? Eu vou falar 3 personagens do V de Vingança e vocês vão ter que me dizer, se vocês fossem aquele personagem, o que vocês fariam de diferente da trajetória deles na história. Então, o primeiro personagem, obviamente, é o V. Se vocês fossem o V, o que vocês mudariam na trajetória deles? E começa, não se animem tanto. Nossa, tanta gente querendo começar que eu não sei nem quem escolher. Por favor, gente, parem. Calma, tem espaço pra todo mundo. Mas também a culpa é tua. Tu vem com uma dessa, a gente tem que pensar, né, Tami? A gente tem que pensar, não é assim? Sim. Eu acho que se eu fosse o V, a única coisa que eu mudaria era meu corte de cabelo. E faria todo o resto igual. Aquela peruca, né? Realmente. Ai, poxa, eu não tô conseguindo pensar em nada, porque eu achei ele tão brilhante assim, sabe? Não queria ser diferente. Se eu fosse ele, eu provavelmente não seria tão inteligente. Eu seria mais burra e seria pega antes. Provavelmente. Eu acho. Exatamente. Entendeu? Eu não ia conseguir fazer nada. Eu ia aparecer como uma louca na televisão que tava tentando aí fazer um rebuliço no governo. Então eu acho que é melhor eu não mexer aí, entendeu? Tá perfeito, tá tudo certo. Ele maquinou tudo bonito. Entendeu? Nenhuma mudança, talvez não mudaria um mais legal. Talvez um outfit mais legal. Já que ela mudou o cabelo, mudou a roupa. Ai, gente, não acredito, olha isso. Né? Ele usa capa. Ele não viu Os Incríveis, nada de capa. Mas é difícil da gente pensar, né? O cara maquinou muita coisa, ele fez muita coisa e ele teve sucesso naquilo que ele se propôs, né? Se ele tivesse fracassado, eu acho que seria mais fácil da gente ver pontos de equívoco. Uhum. Você sabe o que eu mudaria no plano do V? Eu mudaria porque eu acho que ele expôs pouco as pessoas do governo. Eu acho que eu adicionaria mais exposição. Ele matou todo mundo muito na surdina. Só o povo do próprio governo ficava sabendo que ele tinha matado, o que a pessoa tinha feito, se a pessoa estava envolvida. Tá entendendo? Eu acho que ele fez pouca exposição das pessoas do governo. Então eu acho que o que eu mudaria no plano dele é que todo mundo que eu matasse, eu iria eu ia jogar a merda no ventilador, entendeu? Eu ia jogar a história dessas pessoas no ventilador. Tipo, a médica que ele matou, que fazia os experimentos, ninguém sabia que ela fazia experimentos no campo de concentração. Ela era uma patologista considerada humanitária, que cuidava de criancinha, entendeu? E que foi injustamente morta pelo V, entendeu? Pelo simples fato dela trabalhar para o governo. Então ficou parecendo que era só uma vingança, ou sei lá, uma pessoa que estava tentando contra o governo e escolhendo pessoas aleatoriamente. E não isso, ele não escolheu ninguém aleatoriamente. Todo mundo ali foi de caso pensado, entendeu? Então eu acho que a única coisa que eu mudaria no plano do V é esse, que eu acho que eu exploraria mais a imagem dessas pessoas e todas as atrocidades que elas tinham feito. E eu ia expor eles na internet mesmo. Eu ia jogar lá a bomba pra todo mundo ver quem essas pessoas realmente são. Mas será que se ele contasse sobre os assassinatos que ele fez, as pessoas iam apoiar ele como apoiaram? Se bem que não foi, tipo assim, apoiar, né? Elas tiveram, tipo, um momento de liberdade. Elas foram empurradas por ele. Exatamente. Sim. Mas será que, sabendo das mortes, eles seriam tão facilmente levados por ele?
mesmo ele... Eu acho que se ele mostrasse eles como uma potencial ameaça para a própria população, sim. Tipo assim, se aconteceu comigo ou com determinado grupo de pessoas, não vai demorar muito para acontecer com vocês. É isso que o governo faz. Aí seria tudo uma propaganda. É isso que o governo faz quando você não obedece eles. Entendeu? Eu usaria essas pessoas para passar essa mensagem de que o governo seria uma ameaça eminente para a própria população. O que é, mas ninguém via. Né? Então eu usaria mais a imagem. Eu acho que talvez, como tu apontou isso, eu jogaria a bomba como fazem hoje com as fake news. Eu jogaria a bomba antes de matar. E aí as pessoas estariam tão enfurecidas que elas iam ver o que eu fiz como, na verdade, um ato de justiça. Credo, eu sou muito maquiavélica, tá? Mas eu não sou, não. Falando assim, parece que eu sou um gênio do crime, mas eu não sou. Mas aí também tem que ver aquela questão da manipulação da informação, né? Porque se ele fizesse isso, talvez fosse fácil demais para o governo desmentir, já que eles controlavam toda essa questão, né, de como as pessoas tinham ciência das coisas. É que nem durante a ditadura. Na ditadura não se publicava, enfim, as pessoas até faziam as coisas, mas não chegava ao grande público. Ou se chegava, era de uma maneira totalmente distorcida, dizendo que aquelas pessoas estavam fazendo arruaça, eram vagabundos, que estavam, enfim, né? Talvez fosse mais difícil. Eu acho que ele matando assim na surdina, o objetivo ele cumpriu. Ele queria deixar o povo lá de cima com medo, tremendo na base, que era para eles errarem, porque quando você fica nervoso, você erra. E aí, nesses erros, ele se aproveitou e fez tudo o que ele fez. Entendi. Então vocês não mudariam nada se fossem o V. Eu já falei, o outfit. Então tá, o segundo personagem... Olha só, pra ter uma noção... desculpa. Pra ter uma noção, eu pensei exatamente o que a Will pensou. O que ela falou, eu pensei exatamente igual. Um plano desse nunca conseguiria fazer um negócio desse. E daí ia dar errado. Eu também não. É melhor deixar. Eu acho que ninguém... Tá, e se vocês fossem a Eve Raymond, o que vocês mudariam? Eu acho que no caso da Eve, eu buscaria estudar. Eu buscaria me instruir. Conhecimento. Né? Busque conhecimento. ET Bilu. Porque eu acho, às vezes eu tenho a sensação de que ela recebe as coisas muito mastigadas pelo V. Não que isso seja completamente ruim, mas eu acho que ela deveria se instruir mais para ela adquirir um discernimento melhor das coisas, sabe? Pelo que eu entendi, ela é pouco escolarizada, né? Ela não tem quase nada de educação, assim, no sentido curricular da coisa, né? Então eu acho que isso era uma coisa que ninguém tinha. Naquela sociedade ninguém tinha. Porque tudo tinha sido banido. Pois é, mas aí depois que ela teve contato com o V e tudo que ele conhecia e todo aquele arsenal de coisas que ele tinha, eu acredito assim que deveria haver mais um interesse nesse lado, né? Era isso que eu mudaria. Beleza, e tu, Tami? Eu concordo com o Will também. Apesar de ter uma parte da HQ em que ela fala que ela tá lendo um pouco mais, mas eu acho também que ela devia se esforçar e estudar, se fosse ela também. Porque, nossa, me ver num mundo desse com um cara como um V, com todas aquelas ambições, eu acho muito mais importante ela se informar por si só, ainda mais com um cara que fala só citação. Como é que tu vai conversar com o cara desse jeito? E aí... eu acho que ler mais é uma solução, mas outra coisa que eu faria também, eu tirava a máscara. Desse negócio de ideia, eu quero saber quem é. Não, tu falou o que eu ia falar. Sim, porque mostra tu logo falou o que eu ia falar. A única coisa que eu mudaria na trajetória daí, que eu consegui pensar, é que eu ia tirar a máscara. Sem dúvida, eu não ia aguentar. Eu não falava pra ninguém, mas eu ia olhar debaixo daquela máscara. Eu juro que eu não ia contar pra ninguém. Cara, era o que eu mudaria total na história. Como assim ela não tirou a máscara? Eu fiquei tão frustrada. Não é? Eu queria ver. Não é só não contar pra ninguém, tá tudo certo. Pois é, ninguém precisa saber. Guarde pra você. No sigilo. Não, mas eu acho também que outra coisa que eu mudaria é que a Ivy se arrependeu quando ela viu que aquele bispo aliciador foi morto pelo Vi. E eu não me sentiria nem um pouco culpada no lugar dela. Porque ela foi a isca. Ela viu o que o bispo ia fazer com ela.
que ele era um bispo que estava aliciando ela, que tem 16 anos. E ele chegou a reclamar antes, apesar de ela não ter escutado isso, mas a gente vê que ele reclama dizendo que 15 anos, ele achava que ela tinha 15 anos, era muito velha. Ou seja, ela viu o tipo de pessoa que ele era. E aí, quando o V mata ele, ela descobre que o V matou ele, ela se sente culpada. Eu não sentiria um pingo de remorso. Sendo muito sincera aqui, me julguem, mas eu não sentiria. Ela meio que fica, assim, um pouco com medo do V. Ela fica com um certo medo dele. Eu não ficaria assim. E não porque eu acho que eu sou melhor do que alguém, mas porque ele era um cara que estava todo dia manipulando todo mundo, fazendo lavagem cerebral com aquele discurso dele, que ele chega a falar pra ela. Minutos antes de pedir, ele fala o discurso do sermão que ele pregou na igreja. Minutos antes dele mandar ela tirar o vestido. Eu teria consciência que eu tenho 15 anos, ou seja, que ele não deveria estar fazendo aquilo comigo. Então, eu acho que eu mudaria isso também na trajetória dela. Fora tirar a máscara, eu não teria ficado com medo do V e nem dito pra ele que eu não faria parte mais dos planos dele por conta disso. Quer dizer, então, que assassinato pra ti era tranquilo, com 15 anos. Não, eu acho que eu não tô dizendo que assassinato é tranquilo. Eu tô dizendo que assassinar um aliciador hipócrita que faz lavagem cerebral nos outros não me parece uma boa ideia. É o que eu tô dizendo. Eu não tô dizendo que... Não discordo. Dessa parte eu não discordo, mas tipo, cega 15 anos e o cara tá lá assassinando uma pessoa. Não, mas não foi ela que assassinou. Ela serviu de isca. Ela serviu de isca, não foi ela que assassinou. Ela ajudou. Mas é uma imaturidade da parte da Eve mesmo. É muito difícil, né? Numa idade tão nova. E ela se sente muito vulnerável. Então, assim, o Vi pra ela realmente poderia parecer uma ameaça, né? Ele é um cara que mata outras pessoas e eu sou outras pessoas. Então, tipo assim... Com 15 anos fica difícil da gente fazer esse julgamento. Mas eu penso assim, se ele quisesse matar ela, ele já tinha matado. Ele nem queria dar o trabalho de salvar, mas ele salvou. Agora, eu não romantizo o V. Eu não acho que se a Eve se tornasse eventualmente um empecilho pra ele deixaria ela livre. Tá entendendo? Eu não acho que se depois, tudo que ele fez, ainda assim ela insistisse na ideia de que matar é errado, eu não acho que ele deixaria ela ir intacta. Eu não romantizo a personalidade do V. Mas eu também não demonizo. Eu só acho que ele foi uma pessoa que fez coisas erradas por uma causa certa. É isso. E por último, mas não menos importante, essa eu tô curiosa. Se vocês fossem o líder, a cabeça, o que vocês teriam feito diferente? Talvez me suicidar, ia ser bom. Não vale, pô. Na trajetória dele. É porque, assim, pra mim é muito difícil pensar na cabeça de um fascista, sabe? Mas esse é o exercício proposto aqui. Porque o cara, né? Enfim. Mas eu acredito... Pera, vou pensar mais sobre isso. Vai, Tami. Olha só como ela é esperta. Ela joga a bomba no colo da outra. Égua, complicado, hein? Eu não lembro de foi que eu vi isso. Talvez tenha sido em 1984. Mas era sobre alguma coisa de tu não conseguir controlar a população, porque tu não tem como estar dentro da cabeça da população. Mas aí, por causa disso que é essencial tu ter toda uma propaganda e toda uma cultura voltada para o teu objetivo. Então, o que eu faria de diferente? Acho que lá na parte do V, quando ele invadiu o rádio, que era a boca, eu acho que eu tinha explodido o prédio inteiro. Mas tu acha que ia ser efetivo? E não preocupado por ele. Abafar o negócio? Tu acha que ia funcionar? Mas pelo menos eu matava ele. Será que não? Né? Realmente, gostei, achei simples, fácil de lembrar, achei um plano conciso, gostei. Fala. E tu? Eu acho que eu ia investir em aparatos para que as pessoas pensassem que elas estão livres quando elas não estão. Uma coisa meio o show de Truman Gostei. do Jim Carrey. Então, assim, eu investi numa coisa nesse sentido, de você pensar que a sua vida é a sua vida, mas a sua vida não é a sua vida, é o que eu quero que a sua vida seja. Entende? Então, assim, vai todo mundo viver na Happylândia.
Só que aí, na verdade, todo mundo estava vivendo aquilo que eu quero. O que eu mudaria na trajetória do líder é que eu acho que ele demorou muito a admitir que existe um problema, como a maior parte dos líderes que a gente vê por aí. Quando existe um problema muito grave, os líderes eles tendem a querer dizer para a população que está tudo bem, que está tudo sob controle, que o problema não existe, que não é bem assim. E eu acho que foi aí justamente que ele errou. Isso retardou a capacidade dele de responder ao ver. Então, o que eu mudaria é que quando eu percebesse que existia um terrorista na primeira explosão, quando linkaram que tinha sido ele que explodiu o prédio com a morte do cara que trabalhava na Boca, que era o porteiro, eu já teria meio que comunicado para a população, que eu acho que isso facilitaria a demonização da imagem do V. Eu acho que foi essa negação do problema que incapacitou eles de responder em tempo hábil. Então eu mudaria na trajetória do líder isso. Faltou ele fazer uma propaganda, né, contra o V. Exatamente. Ele ficou muito preocupado em querer abafar o problema, em vez de admitir que o problema existia e dizer para as pessoas que elas não podiam aderir àquele problema. Que aquele problema seria um problema delas também, não só um problema do governo. Eu não entendi. Eu confesso que quando eu estava lendo, eu esperava um pouco mais de expertise da parte do líder. Mas ele ficou ali tão focado naquela paixão platônica dele com aquele computador que eu não entendi, sabe? Eu meio que não entendi. Uma coisa que eu não comentei agora na discussão é que eu lembrei muito quando eu vi esse cara apaixonado pelo computador, de um capítulo de Black Mirror, que é um dos meus favoritos. Já assistiram Black Mirror? A Will tem que estar assistindo. E eu fiz ela assistir esse episódio que eu vou me referir. Que é um capítulo do Black Mirror onde as pessoas, elas ganham pontos pra vida. Tipo assim, ponto pra você conseguir fazer compra, ponto pra você conseguir um emprego, pontos através das redes sociais. Então, praticamente todo mundo vive uma vida de fachada no mundo real e a vida que importa é a vida que você tem nas redes sociais. E aí, as pessoas que são teus amigos nas redes sociais, quanto mais cliques elas te dão, você ganha pontos mesmo, contabiliza uma espécie de calculadora e esse score que você tem nas redes sociais determina se você vai conseguir financiamento de casa, se você vai ter um bom emprego ou não, se você é socialmente aceito ou não. E isso no âmbito geral, no âmbito profissional, no âmbito intelectual. Pessoas que têm um score muito baixo nas redes sociais são tipo vistas como pessoas sujas, pessoas doentes, psicopatas, etc. E aí, o tempo todo as pessoas vivem em função ali do celular. As pessoas têm uma espécie de dispositivo dentro do olho para elas poderem ver as redes sociais umas das outras e saber com o que conversar umas com as outras. Então, quando eu vi ele ali apaixonado por aquele computador, dizendo que aquele computador era tudo que ele precisava e que aquele computador não precisava amar ele, mas que aquele computador era o suficiente para ele, mesmo sem amor, porque ele sabia de tudo, me lembra muito essa realidade, essas distopias alternativas que o Black Mirror levanta da relação do homem com a tecnologia. Porque essa dependência que a gente tem da tecnologia para nos dizer o que a gente pode fazer ou não, é uma coisa séria. E não é uma coisa que está distante, não é uma coisa do Black Mirror futurista, cyberpunk. É uma coisa que está no nosso dia a dia. Todo mundo já passou por um nível de dependência alarmante da tecnologia. E eu não me surpreenderia se daqui a alguns anos a gente tivesse um computador governando o nosso país, por exemplo. Eu não me surpreenderia com essa ideia. Que também nos remete a um outro capítulo de Black Mirror, que é aquele capítulo que o pessoal elege um boneco 3D, uma animação, como presidente do país. Porque fazem uma propaganda política. Aí foi quando eu não me senti tão mal estando no Brasil. Exatamente, né? Mas, enfim, eu acho que o boneco se saía melhor, viu? Então, tipo assim, eu acho que essa relação dele com o computador tomou parte da discussão, da pauta de discussão em cima do personagem, e ele deixou de ser um líder político. E talvez isso tenha dado as brechas que o V precisava para concretizar o plano dele. Eu não sei se isso foi uma falha narrativa ou se isso foi realmente colocado de maneira proposital pelos autores. Eu fico aí com essa pensada. Eu acho que foi proposital, na verdade. Porque todo mundo já falava como ele estava perturbado da cabeça, né? E já rolavam os boatos, e aí a galera já estava duvidando da sanidade dele. Então acho que foi um momento muito propício para tudo acontecer. Eu acho que ajudou muito a conseguir realizar o plano dele. Porque já estavam duvidando que o líder conseguiria governar o país. Então, isso pode ter influenciado também nas decisões que ele tomou. Quem sabe por que ele não pensou sobre isso? E ainda mais a galera que estava ao redor dele querendo tomar o poder, será que eles iriam propor alguma solução realmente efetiva para combater o V?
Ou será que eles também se aproveitaram dessa situação para tentar tomar o lugar dele, de líder? Pra mim, eles se aproveitaram. Pra mim é bem claro isso. Eu não acho que houve uma tentativa deles combaterem o... Houve uma tentativa de combater o V. Não houve uma tentativa de despertar o líder. Pra mim, parecia que quanto mais o líder tivesse afundado pra eles, melhor. Ali naquele momento. Isso é política, né? Então, encerramos V de Vingança. Nossa, que discussão, hein? Não é isso? A gente fala bastante, viu, gente? Oi, gente, eu sou a Carol Jack e eu tô passando pra avisar vocês que a nossa discussão com a Tami ainda não acabou. Se liga só num trechinho da conversa que a gente teve com ela sobre Death Note. Que ele tem o poder de vida e morte sobre as pessoas, ele decide que ele é a única pessoa capaz de criar uma sociedade perfeita. Eu acho que fica muito claro que a intenção dele não era exercer justiça, era exercer tirania. No momento em que ele começa a pegar pessoas que não tinham cometido nenhuma forma de crime, mas são mortas mesmo assim porque era um empecilho pra ele. E quanto mais o de matar, mais comum vai se tornar a morte das pessoas. E aí, no final, vai ser muito fácil. Gostaram? Então fiquem ligados que ainda vem muita coisa legal aí pela frente. Vem você também ler Mundos a Fundo com a gente!